A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, em especial dos juvenis. Estamos aqui para, juntos com você, discorrermos sobre mais um comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 11, que tem como título Epístolas às Igrejas. Lição dos juvenis desse segundo trimestre de 2022. Uma viagem pelo Novo Testamento é o tema do trimestre. E chegamos na lição de número 11, Epístolas às Igrejas. Convidamos você para juntos estarmos aqui por alguns minutos para comentarmos esta lição e também colocarmos aqui disponível para os professores uma pequena dinâmica para que você possa utilizar em sala de aula. Isso é muito importante para o aprendizado e a interação do aluno em sala de aula. O texto base desta lição se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte, a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Este é o texto base desta lição. A leitura bíblica em classe, que você pode ler com os seus alunos, se encontra em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e também em Efésios, capítulo 6, do 13 ao 19. A lição ela está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. O primeiro tópico, todas as epístolas, conhecer o número de epístolas e suas autorias. Segundo tópico desta lição, as primeiras epístolas, compreender o propósito geral das epístolas. E terceiro e último tópico desta lição, as epístolas gerais, e temos aí que precisamos entender a relevância das epístolas para a igreja atual. Mas temos também o ponto de número 4 nesta lição, propósitos e relevância dessas epístolas. E assim, dando prosseguimento e adentrando no conteúdo da lição, há um trecho muito interessante que o professor não pode deixar passar em branco em sala de aula, que é conectado com Deus. E lá no finalzinho, ali no segundo parágrafo, tem o seguinte: as cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas e irmãos, com instruções doutrinárias e práticas para a vida cristã. Através da leitura e estudo dessas cartas, os discípulos de Jesus podem se tornar cada vez mais sábios e prudentes em sua conduta cristã. Já vemos aqui a grande importância das epístolas que estão presentes no Novo Testamento. E por isso, mencione para os seus alunos o quanto é importante lermos, meditarmos e estudarmos as epístolas presentes no Novo Testamento. Lembrando desde já que são 21 cartas, que compõem o Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros e dentre esses 27, 21 são epístolas. Primeiro tópico da lição. Todas as epístolas. E temos aqui um dado muito interessante. Temos aqui todas as epístolas, mas elas vão de Romanos a Judas, ou seja, 21, como nós já falamos, e são divididas didaticamente em 2 categorias. Isso é muito bom para que o aluno possa compreender melhor como está dividido essas epístolas. Cada assunto, a quem foi direcionado, quem foi o autor de cada epístola, e para quem foi direcionado cada epístola. E temos aí esse fato muito interessante, que o maior autor de epístolas é o apóstolo Paulo, que escreveu nada mais, nada menos do que 13 epístolas dessas 21 presentes ali no Novo Testamento. De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, são dirigidas a igrejas. Ou seja, o assunto é específico mais para igrejas daquela época, mais que
tem uma grande relevância para os nossos dias hoje. É bom enfatizar isso para o aluno. De 1 Timóteo a Filemon, 4 cartas. As 3 primeiras, conhecidas como pastorais, são redigidas a indivíduos. Aí vem Hebreus, é uma carta dirigida aos judeus cristãos, e 7 cartas de Tiago até Judas são gerais ou universais e dirigidas a comunidades cristãs, embora destinadas a pessoas, 2ª e 3ª João, estão inclusas entre essas 7 deste último grupo. Então é muito importante que o aluno ele possa ter ciência, ter conhecimento disso, que das 21 epístolas presentes ali no Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. E entre essas 13 que o apóstolo Paulo escreveu, temos aí as que são dirigidas a igrejas, né? Enquanto que outras são conhecidas como cartas pastorais, cartas dirigidas a pessoas individualmente e que têm uma grande relevância também para a nossa vida. Lembrando que também nessas cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, temos as epístolas conhecidas como da prisão, em que ele escreveu quando estava preso, né? Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, 2 Timóteo, também são conhecidas como cartas da prisão, pois o apóstolo Paulo, ao escrevê-la, se encontrava preso. E é muito bom destacar esta informação para o aluno da Escola Bíblica Dominical. Não há lugar melhor para aprender a palavra de Deus a não ser na Escola Bíblica Dominical. Temos lições específicas para cada público específico, temos temas trabalhados de forma sistemática para melhor alcançar o seu aluno. Então você, professor, professora, tente explorar esses recursos e extrair o máximo, né, de conhecimento desses assuntos que são tratados na sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Mas dando prosseguimento, temos aqui também, no segundo tópico, as primeiras epístolas. E aí temos autorias. O apóstolo Paulo é o autor de 13 das 21 epístolas e por essa razão recebem o nome de epístolas paulinas. Quando nós vamos ler essas epístolas, observamos que o apóstolo Paulo ele começa falando que é ele o autor, né? Isso é muito interessante. Algumas bíblias de estudo, elas destacam, né, no início da epístola, no início do livro, quem é o autor, o período que foi escrito, para quem foi escrito. Isso é muito importante destacar para o aluno, para que ele possa observar esses detalhes, para que ele possa compreender melhor a palavra de Deus. Alguns irmãos apoiaram a Paulo no momento da produção das cartas. Tem esse outro detalhe. Por exemplo, em Romanos, Paulo é o autor e remetente, mas o escrevente foi Tércio. Paulo é como se Paulo estivesse falando e Tércio escrevendo, ou seja, o autor é Paulo, mas quem escreveu foi outra pessoa. É outro detalhe interessante de se observar nesta aula, nesta lição. No quarto ponto, propósito e relevância dessas cartas, temos o seguinte para se destacar. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. Nelas, os destinatários são instruídos a rejeitar os falsos ensinos, consolados em suas lutas e provações, animados a crescer na fé em Jesus, apesar das perseguições, e exortados a uma vida de temor, comunhão, santidade e serviço ao Senhor. Aí está o propósito dessas cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou o apóstolo Paulo, Deus usou outros autores como João, Pedro, Tiago, para que essas epístolas nos edificassem, nos consolassem, que possamos aprender a cada dia com elas,
Mas sem perda de tempo, vamos aqui fazer uma rápida dinâmica que você pode aplicar em sua sala de aula com os seus alunos. Com certeza, em sala de aula você tem um tempo mais extenso e poderá utilizar esta dinâmica até de uma forma até melhor. A gente traz uma ideia, mas geralmente o professor se apropria desta ideia e acaba melhorando. Como estamos falando de carta, o professor poderia adquirir, um envelopezinho tipo este aqui, de cores diferentes. Ou seja, são 21 epístolas no Novo Testamento, seriam 21 envelopes. Já que 13 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, teríamos 13 envelopes de uma determinada cor, por exemplo, amarela. E as demais, ou seja, 8 de cor branca, por exemplo, para diferenciar. E aí o professor poderia colocar o remetente, o autor da carta e o destinatário que está na lição. E isso faria com que o aluno pudesse compreender melhor as cartas escritas ali no Novo Testamento. Remetente, destinatário, envelopes de cores diferentes para diferenciar as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as cartas gerais. E com certeza seria uma dinâmica muito interessante para você aplicar em sala de aula com os seus alunos. Amém? Como falamos, você pode até melhorar esta dinâmica em sala de aula, já que tem mais tempo, e você que sabe a realidade da sua sala, a quantidade de alunos e etc. Mas para concluirmos esta lição de número 11, temos aqui na lição, na conclusão desta rica e abençoada lição, a relevância das epístolas para nós, igrejas nos dias atuais, é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne. Você pode ler Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 ao 25. Contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Amém? Compartilhe este vídeo, curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário de onde você está assistindo, amém? E compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Desde já queremos agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755.
você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.